Boa tarde, amigos. Estamos iniciando pela TV Educadora mais uma edição do programa Cenário Político, como acontece todos os sábados neste horário. E hoje é com enorme satisfação que nós estamos recebendo aqui presencialmente na nossa bancada, esse amigo de muito tempo já, João Rocha, ele que é proprietário da Open Propaganda e Marketing e do Instituto de Pesquisa Invox, que é muito conceituado aqui em toda a nossa região. João, é um prazer recebê-lo aqui. Ô Paulo, o prazer é todo meu, viu? Faz tempo que eu gostaria de participar do seu programa e agora foi uma oportunidade que eu também não pude perder, lógico. Você que é professor inclusive de publicidade, propaganda e jornalismo, já deu aula em várias faculdades aí também, vamos conversar um pouquinho hoje, inclusive, vamos direcionar o nosso bate-papo, pelo menos no início, em relação à pesquisa, porque tem a grande parte dos nossos telespectadores não tem consciência, não tem noção de como é elaborada uma pesquisa eleitoral, uma pesquisa de avaliação, tanto de candidatos como de administradores. Ô João, a pesquisa que você realiza, elas são onipresentes? Como é que é? São. Elas, quando a gente recebe, por exemplo, um briefing de um interessado, não importa se ele é candidato ou se ele pediu para aplicar uma pesquisa numa determinada localidade. Às vezes acontece muito isso. Algum empresário, por exemplo, que quer saber como é que está o cenário político, ou um outro político, ou um outro partido quer saber como é que está indo o desempenho daquele candidato, ou se ele tem chance ou não de se eleger ou se reeleger. Isso é muito comum para a gente. E a gente mantém um sigilo absoluto antes de qualquer coisa. Entendi. Agora, a pandemia prejudicou ou tem prejudicado ainda ao desenvolvimento da pesquisa, João? Em parte, sim, mas boa parte nós conseguimos fazer durante a pandemia, porque a gente aplica nas áreas externas, por exemplo, a gente aplica nas áreas externas e, lógico, respeitando todos os protocolos que realmente a pandemia requeria até então, né? Então, máscara, equipe muito bem treinada, um certo distanciamento do entrevistado. E os nossos entrevistadores, eles também são preparados e treinados para isso. Então, a gente faz e fez muitas pesquisas durante a pandemia. Quer dizer, a pesquisa, né, João, ela sempre induz, assim, o candidato, né, o político, a ilusão da vitória e tudo mais. Na verdade, existem aqueles políticos que são disciplinados e aqueles que não são disciplinados. E até porque ela simplesmente não acontece e não tem só a sua validade no período pré-eleitoral. Porque, por exemplo, um governante, um prefeito que é consciente, ele faz a pesquisa durante a pré-eleição, a candidatura e tudo mais, a campanha eleitoral, mas depois ele dá sequência temporariamente fazendo avaliações, na verdade, da sua administração junto à população do município. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Eu tenho vários casos que aconteceram, inclusive, de candidatos que não acreditavam muito em pesquisa. É normal isso. Depois de um certo tempo, vamos fazer um retrospecto. 10 anos atrás, pouquíssimas pessoas acreditavam em pesquisa. Que tudo que vinha até então poderia ser ou não manipuladas, esses resultados. Ah, fulano está na frente, não sei o quê. Não, imagina, eu conversei na esquina ali, o outro está na frente. Isso está acabando, graças a Deus está acabando. Por quê? Porque o profissionalismo na área de pesquisa, exigido justamente pelo TRE e pelo TSE, profissionalizaram os institutos de pesquisa. Por quê? Porque tem que ter uma certa credibilidade para poder elaborar uma pesquisa, porque senão qualquer um solta um resultado e pronto. E vários candidatos batem nas costas, eu recebi aqui um apoio do fulano, ele vai votar em mim, não sei o quê, mas não adianta, não acreditem, gente, não acreditem. Só interessa se realmente aparecer na pesquisa. E hoje eles aprenderam a fazer essa leitura, lógico que com a orientação dos institutos. Olha, você está assim, você está assado, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então, hoje eles recebem, e sim, as orientações e obedecem. Até que ponto uma pesquisa, João, vamos falar aqui, vamos pegar Batatais como exemplo, em termos de uma cidade. Até que ponto uma pesquisa é indutiva para a eleição, quando registrada, publicada pelo próprio candidato, pelo grupo político e tudo mais?
por ser uma pesquisa séria, credenciada, até que ponto ela consegue ser indutiva na eleição desse candidato? Porque parece que você fez... Quantas cidades você fez pesquisa da última eleição e quantos se elegeram, por exemplo? Bom, nessas últimas eleições, agora de 2016, nós trabalhamos com mais de 20 cidades e, por incrível que pareça, nós elegemos todos. 99% foram eleitos. Lógico que não é só a pesquisa, é toda uma orientação e a equipe e a coordenação de cada candidato, logicamente, que isso faz com que a gente vai direcionando um ou outro. Nós só perdemos uma cidade aqui na região, mas a gente orientou a candidata, falando, não é da sua vez ainda, mas na próxima, com certeza, você será eleita se seguir essas orientações todas agora. Então, foi um que nós perdemos aqui nessa região. O restante, todos nós fomos vitoriosos junto com a equipe deles, logicamente. Não é só o Instituto de Pesquisa que tem as suas preferências, mas na hora que a gente pega e soma com a equipe, então a equipe acabou sendo vencedora. O Instituto de Pesquisa, sim, é muito importante que ele vai direcionando. É exatamente isso aí que eu ia te perguntar, porque você faz a pesquisa, por exemplo, para eleitoral. Aí o pesquisador ele passa a ser um orientador permanente desse candidato, desse prefeito, por exemplo, desse político? Sim, Paulo. Quando é uma questão de confiança. Quando o candidato passa a ter confiança nas informações que ali são passadas pelo Instituto de Pesquisa, ele segue sim. Porque ele tem interesse, por quê? Porque com base nessas informações que o Instituto de Pesquisa passa para ele, ele começa a se disciplinar. Por quê? Porque ele sabe que como a gente setoriza uma região e orienta para ele, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo que você vai falar, essa localidade precisa de maior atenção em tal lugar. Isso tudo o candidato tem e precisa aceitar aquela opinião do Instituto na hora das orientações. A gente está sendo acompanhado nesse momento por vários prefeitos aqui da região que nós estamos recebendo já, inclusive comunicações, tá? Dizendo que estão acompanhando. Então eu vou te fazer, eu vou refazer a pergunta que eu te fiz antes do intervalo. Comenta-se muito, principalmente em A Boca Pequena, que educação e saúde são calcanhar de Aquiles de todos os prefeitos. Mas existem outros fatores que podem pesar, entendeu, durante uma administração, que pode reverter essa situação? Bom, Paulo, com relação à saúde e educação, sim, é verdade. Quando a gente aplica uma pesquisa numa determinada localidade, uma cidade, sempre aparece a educação e a saúde realmente, mesmo que todas as prefeituras têm uma verba maior para ser destinada para a saúde e educação, sempre falta alguma coisa. Por quê? A população é muito carente. Mas em todas as cidades, não é numa ou outra, todas as cidades têm os problemas de saúde e educação, com algumas exceções. Mas o que acontece? Quando a gente fala em saúde e educação, quando a gente aplica uma pesquisa, eu quero saber sobre o ponto-socorro, sobre o atendimento, sobre realmente medicamento. Então, às vezes, a reclamação entra tudo para a saúde. Mas o que precisa fazer é estratificar essas informações, quando se fala da saúde, na saúde, o que é realmente que está precisando fazer. Às vezes falta um bom atendimento, é o que a pessoa carece. Às vezes falta um médico. Então, isso tudo reflete tudo na saúde. Por isso que a saúde justamente é massificada com relação ao resultado da pesquisa. Então, mas em outro caso, a educação é a mesma coisa. Mas o que é da educação? É um bom atendimento na área educacional? É uma boa estrutura na educação? É falta de investimento? Uma melhoria numa escola ou na outra? Ou numa falta de creches? Tudo isso a gente estratifica para poder passar para os prefeitos saberem exatamente e receberem a informação correta daquilo que ele tem que fazer para a saúde ou para a educação. O que na saúde e o que na educação. E qual a intensidade disso.
Né? O telespectador pode falar, não, mas que saúde e educação? É a falta d'água, esgoto a céu aberto. Não, isso aí faz parte da saúde pública. Saúde não envolve tão somente médico, hospital, OBS e tudo mais, remédio e farmácia, nada não. O esgoto, a água, né? Sim. Isso aí faz parte o saneamento faz parte de saúde pública, né? Embora, no caso, por exemplo, de água, esgoto, saneamento básico, a gente faz uma outra pergunta e entra numa outra área. Então a gente você joga em outra hora, você não põe como saúde. A gente não põe como saúde. Entendi. Porque ela pode até afetar a saúde, só que em contrapartida pode aparecer... Entra com infraestrutura. Na infraestrutura. Tá certo. Entendeu? Isso acontece muito. Eu falei que a saúde pública realmente faz parte da saúde pública. E tudo falta de água e esgoto faz parte da saúde. Mas a gente estratifica de forma diferente que pode afetar a saúde, sim. Entendi. Desculpa. Ô, João, a faixa etária, eu até anotei aqui, a faixa etária, a condição econômica, intelectual, o sexo, o tipo de moradia, são fatores que entram na pesquisa para você detectar o perfil de cada morador e tudo mais, o local que ele mora, né, a localidade e tudo mais. Exige, assim, um maior número, a quantidade de pesquisados influi no resultado da pesquisa, ou cientificamente uma simples amostragem, por exemplo, de cada bairro é o suficiente para detectar o perfil do eleitor? Não. Nesse caso, quando acontece conosco, por exemplo, é normal a gente perguntar primeiro a população da cidade. O tipo de PIB que tem nessa cidade. O perfil de cada morador de cada uma das regiões. Tem gente que chama de região, outros chamam de setores. O norte, o sul, o leste, o oeste, sudeste. Então, o que é? A gente mapeia a cidade e a gente pergunta no briefing qual é o tipo de população, qual que é o perfil de cada um daquelas regiões. E qual é a quantidade de pessoas que moram ali naquela localidade. A partir desse momento que a gente começa a desenvolver a pesquisa por isso que eu falo, aí existe quantidade e qualidade. Então, de acordo com o número de moradores, a gente faz um número de acordo com esse universo que é destinado naquela região ou naquele setor. Para a gente ter um bom resultado nas pesquisas, é necessário que faça dessa forma. Senão, não bate. Não adianta, por exemplo, num bairro que não é muito populoso, eu aplicar a mesma quantidade de pesquisa que eu aplico num setor mais populoso. Então, eu tenho que ter uma quantidade, por isso que a gente faz umas reuniões prévias, com as pessoas que estão orientando a gente nesse sentido, porque a gente não é morador daquela localidade, então a gente passa a conhecer a cidade a partir do momento que a gente recebe essas informações. Só a partir daí que a gente determina quantas pesquisas deverá ser feita em cada uma delas, em função de perfil daqueles moradores que estão ali. Nível socioeconômico, qualidade de vida e assim por diante, saneamento, como é que é a estrutura daquele bairro, né? Para a gente poder determinar e passar um bom resultado. Vários prefeitos estão nos acompanhando aí agora ao vivo, viu, João? A pesquisa, ela é decisiva na indução de uma eleição? Não, não é bem assim. A pesquisa, ela ajuda muito, mas ela não induz, não. Hoje, depende muito do candidato ou daquelas grupos que mostram um resultado de pesquisa. Primeiro, precisa saber se esse instituto de pesquisa ele está qualificado e passou as informações corretas para o seu candidato. Tem várias cidades, por exemplo, que eu aplico a pesquisa, apresento para o meu candidato, olha, você está assim, 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 assado, você está assim, 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 assim. Mas acabamos de ver uma pesquisa do nosso adversário que está totalmente oposto. Tá bom, você vai confiar na minha ou do adversário? Por isso que todos eles tentam fazer com que a pesquisa induza. Mas as pessoas hoje, os institutos sérios, realmente têm a obrigação de mostrar realmente como é que está a diferença da tendenciosa para a pesquisa séria. Existe uma tendência. Se você pega um candidato, você percebe que na sua pesquisa, bem aplicada, bem trabalhada, bem apresentada,
e realmente ela é boa, e com uma boa estratificação, você vai orientando o candidato. Aí você faz uma, porque numa campanha eleitoral, a gente chega a aplicar para um cliente, no mínimo umas 10, 12 pesquisas, durante um período de 45, ou às vezes até de 2 meses. Então você vai orientando, se ele tiver uma tendência de crescimento ou decrescimento. Mas isso você pode detectar o porquê também. Por que ele está crescendo, por que ele está decrescendo. Perfeito. Em função de uma análise entre um candidato e o outro. A evolução de outro e o declínio do outro. Então tudo isso você pode fazer e orientar o candidato. Entendi. Agora, ela não é muito indutiva. Dependendo muito, a pessoa às vezes se ilude. Então precisa ter um instituto sério para que realmente passe a informação correta para o porque o candidato pode se iludir, né, com a pesquisa, uma pesquisa ele tendenciosa. pode se iludir. Não tendenciosa por parte do eleitor, tendenciosa por parte do pesquisador, que Isso. quer agradar, Exatamente. na verdade, e acaba iludindo um candidato e levando ele a colocada aí. Ô, João, vamos falar de executivo. Quais os serviços bem avaliados e que merecem melhoria? Normalmente, quais são esses tipos de serviços que lideram o ranking? Que a população sempre planteia. Saúde e educação lideram também, porque se ele for bem em saúde e educação, porque quando a gente faz aplica uma pesquisa e faz a tabulação dela e faz uma análise geral para apresentar para o candidato, a gente pega quantos disseram que está muito bom, ou que está regular, ou que está ruim, ou que está péssimo. Normalmente o ruim e o bom, aliás, o bom e o ótimo sempre prevalece. Geralmente a gente prefere dividir o regular em dois para baixo, metade para baixo, metade para cima, para a gente pegar um retrato real. Porque se você só pegar o bom e o ótimo, ainda falta. E o regular? O regular está tendenciando para onde? Para o bom ou para o ruim? Então, normalmente a gente acaba fazendo uma orientação e uma leitura para orientar o candidato. Olha, desses que disseram que estão regular, um percentual você pode considerar que pode ir para o bom. Se você fizer isso, isso, aquilo. Se vocês não fizerem isso, aquilo, pode ir para o ruim também. Então, essa orientação é muito importante para que a gente possa orientar bem o candidato. Sim. Você não vai entregar o ouro para o bandido, nada disso, mas você é um pesquisador já, inclusive, além de experiente, conceituado. Assim, quais os critérios que são adotados para você avaliar o conceito, a imagem de um administrador, João? Através da pesquisa também. Porque você, primeiro, quando você começa a conhecer um candidato, você faz uma pesquisa para ele, para avaliar como é que ele é, o perfil dele, como é que ele é aceito pela cidade. Se nós pegarmos, por exemplo, um candidato que não tem experiência nenhuma, não é conhecido, então a gente faz um outro tipo de abordagem para ele, para poder saber como é que ele é visto pela população e como é que ele se porta para a população. Depois que nós fizermos esse trabalho com ele, aí a gente orienta, olha, cuidado com isso, com aquilo, se você está tentando pegar ou ser candidato para algum pleito, então, vamos fazer um trabalho diferenciado. Esse tipo de pergunta, esse tipo de questionário tem um outro nome. E depois, aí sim que a gente começa a orientar para fazer uma pesquisa para ele se realmente ele tem chance ou não de ser um candidato e se eleger também, né? Por exemplo, em termos de aprovação de uma administração, como é que você avalia o grau de insatisfação ou de aprovação? Porque o eleitor, ele é reclamão por excelência. Eu, por exemplo, sou um. Se você entrar na minha casa para pesquisar e me perguntar, tem alguma coisa? Tem um monte de reclamação. Porque não existe governo perfeito e não existe serviço que contempla a população como um todo com satisfação. Qual o grau de fidelidade desse entrevistado, desse pesquisado em relação à imagem desse político? A tendência política, o viés político dele, de preferência, fala mais alto do que em relação à realidade da administração como está acontecendo? Porque às vezes o indivíduo é contra politicamente o prefeito que está no cargo. É isso aí que eu quero explicar. Tá certo? Aí você vai fazer uma pesquisa. Como é? Você está satisfeito? Ah, não estou não, estou uma porcaria.
Quando a gente questiona, nós mesmos, às vezes a gente questiona sobre isso. Quando a gente aplica uma pesquisa, a gente tem várias pesquisas chamadas, algumas perguntas fechadas. Você vai lá e marca o que ele respondeu naquele momento. E a gente tem muitas perguntas abertas também. Quando a gente tem perguntas abertas ou espontâneas, ele vai respondendo. Se ele, por exemplo, não gostou da saúde, mas o que é na saúde? Aí ele fala para você, olha, o mau atendimento, ou falta remédio, ou falta ambulância, alguma coisa. E idem para todos os setores da administração. Então, a gente faz um retrato exatamente nas perguntas abertas, para a gente saber realmente, fora as fechadas, o que é uma tendência que precisa ser melhorada. Aí a pessoa confidencia. Porque quando nós estamos entrevistando, a gente não fala que é de fora. Eles acham que a gente é até da cidade. Entendi. Então, a gente, embora tenha lá o... Fica preocupado, né? Fica preocupado em responder. Fica... Nossa, mas será que o camarada pediu para perguntar justamente para mim? Vou contar para o prefeito lá que ele é contra. Então, a primeira coisa que a gente faz é exatamente isso. Olha, nós somos de um instituto, nós somos de fora, a gente não conhece ninguém, nem o A, nem o B. A gente gostaria de ouvir a sua opinião nesse momento. Na fechada, ele vai respondendo. E nas abertas? A gente faz um tipo de pergunta e a gente vai fazendo anotação. O nosso sistema é todo ele eletrônico. Antigamente, a gente fazia as perguntas na prancheta, anotava e tudo mais. Hoje não. Hoje vai digitando tudo e vai pela central. E vai sendo monitorado a todo instante da equipe que está realizando pesquisa em tais cidades. Aferir os anseios... Aí, nas abertas que a gente percebe... aferir os anseios, as prioridades, né? Os anseios da população em relação à melhoria, é mais fácil de aferir do que o descontentamento ou é ao contrário? Equivale uma com a outra. Uma com a outra. Interessante. Quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, o que você está insatisfeito, o que precisa ser melhorado aqui na sua região ou no seu bairro? A pessoa aí já vai no ponto que a gente precisa de ouvir. Às vezes é um buraco na frente da casa dele, e ele está insatisfeito por causa daquele buraco que está ali. E aí fala mal do prefeito, porque já amou duas vezes. São os fatores, os pontos que eu te perguntei sobre rejeição. Aí faz com que o prefeito ou o candidato seja rejeitado por causa de um negocinho daquele lá. Por isso que precisa ter um bom atendimento nas administrações públicas para atender esse camarada. Porque quando uma pessoa fala bem de uma administração, reflete pouco, mas quando fala mal, reflete o triplo. Então, um acaba falando para o outro, para o vizinho, que não sei o que está uma droga, que não sei o que lá, mas por isso que precisa ter uma boa equipe para saber filtrar o que realmente aquela pessoa está respondendo. Hoje, com as redes sociais, é quase que direto, né? Então, faltou água no meu bairro por causa disso, diz aquilo. Ou quebrou uma bomba, ou tem um buraco que o carro passou ali agora. Isso tudo me atrapalha a sair e entrar em casa. Já é motivo para falar mal da administração municipal. Ô João, e como avaliar a secretaria pós-eleitoral durante toda a administração? Ela tem a mesma eficiência assim, na avaliação do comportamento e desenvolvimento de trabalho das secretarias municipais? Sim. O que acontece? Nas gestões que já estão acontecendo, a gente tem um tipo de pergunta diferenciada. Primeiro, a avaliação do governo. Como é que está a administração municipal naquele momento? Se está boa, ótima, boa, regular, ruim, péssima. Se tiver péssima, de regular a péssima, o porquê. Se tiver boa, por quê? Então, tudo isso a gente faz, quer que a pessoa responda, para a gente ter argumento suficiente para depois orientar os nossos clientes, que são os atuais gestores. Então, todo tipo de pergunta, a gente quer saber os porquês. Se está ruim, o quê e por quê? Se está bom, por quê também? O que é que melhorou, aquilo que piorou? Então, essas coisas é importante a gente orientar também os nossos clientes, porque senão a pessoa acha que está ruim, mas não sabe o que está ruim. Ou está bom, mas não sabe o que está bom. Então, todos os nossos questionários, a gente avalia muito bem. A gente pega todas as perguntas, passa para o cliente da gente,
e ver, olha, esse tipo de pergunta é o adequado para vocês aqui? João, olha, acrescenta isso. Então, a gente conversa antes de formular um questionário, para poder obter o máximo de respostas que possa responder aquilo que é necessário para uma boa administração. Agora, cabe ao prefeito ou não obedecer aquele resultado daquela pesquisa. Mas, normalmente, a gente faz avaliação constante e periódica em todas as cidades com as quais a gente trabalha. Entendi. Foi bom você tocar nesse assunto. Deixa eu perguntar. Como é assim, vamos ver, a quantidade de prefeitos que são compenetrados realmente é maior do que aqueles que se preocupam só com a pesquisa pré-eleitoral e depois vai ao Deus dará e não está nem aí com pesquisa a posteriori para avaliar a satisfação e insatisfação da população da cidade? Eles se preocupam em dar continuidade, em pesquisar a população a posteriori, depois das eleições, quando estão no cargo já, na atuação da sua administração, ou eles não estão nem aí? Ô Paulo, o que acontece? Quando a gente trabalha para uma eleição, numa primeira gestão, por exemplo, a gente orienta, olha, é importante que façam a pesquisa aos 100 dias. É normal fazer uma pesquisa aos 100 dias. Dentro de 100 dias, começa a aparecer algumas coisas que pode ou não ser tendência naquela administração. Outros, a gente faz pelo menos 4 pesquisas durante o ano. Nos 4 meses. É porque o primeiro ano do administrador, ele está tomando... Quando ele não é reeleito, entrou pela primeira vez, como é o caso aqui de Batatais, o Juninho se elegeu pela primeira vez, é o primeiro ano de adaptação, de tomada de conhecimento, de conscientização, sim, de toda a máquina pública e tudo mais. Aí depois vem, eu acho, é uma necessidade de se fazer uma avaliação da população, não é verdade? Temporal, assim. Sim. Normalmente, os prefeitos que são eleitos pela primeira gestão, eles se preocupam em arrumar a tal casa. Porque eu peguei uma dívida aqui, peguei uma dívida ali, não sei o quê. Mas a pesquisa é fundamental para saber como é que ele está indo esses primeiros dias ou primeiros meses de gestão. Por quê? Porque aí ele pode avaliar o que ele precisa cuidar como dizer, em prioridade. Qual é a prioridade que eu tenho que resolver que foi problema do meu antecessor? Isso não é problema dele, problema do antecessor. Então ele pode já arrumando essas coisas que podem eventualmente aparecer nas pesquisas quando elas são pré-determinadas, mesmo no primeiro ano de gestão. Agora nós estamos no segundo ano de gestão. Tem prefeitos, por exemplo, que deixa, não fiz nada ainda direito, como é que eu vou fazer uma avaliação da minha administração, onde ainda não terminei tal coisa, não terminei tal obra, não entreguei isso, não entreguei aquilo. Mas é justamente aí que é importante. Porque aí sim, aquilo que ele está pensando em fazer, se é necessário naquele primeiro momento. Às vezes não é aquilo que ele está pensando porque não fez, que pode aparecer na pesquisa. A pesquisa é justamente para traçar um direcionamento daquilo que é prioridade na gestão dele, entendeu? E tem muitos que acham que não pode ser importante porque não fez muita coisa. Ô João, você que pesquisa muito a administração pública, o comportamento, você não acha que a grande parte das maiorias, a maioria, né, das prefeituras aqui do interior do estado de São Paulo, principalmente aqui na nossa região, eles pecam por falta de uma assessoria mais competente e mais qualificada e especializada em determinados pontos, por exemplo, como, eu insisto muito, um arquiteto urbanista para planejar o desenvolvimento sustentável do município, uma assessoria que tenha pleno conhecimento em direito público para dar o respaldo ao prefeito para que não aconteçam as improbidades administrativas, ou os prefeitos se colocam sempre acima, através da autoridade que tem, dos aconselhamentos tão importantes e assessorias que se fazem necessárias realmente. Porque a assessoria derruba o governante, de prefeito a presidente da República. Ô Paulo, por isso que quando a gente faz uma pesquisa, a gente avalia também os profissionais que estão trabalhando em cada uma das secretarias. Por quê? Como é que está andando, como é que está indo, como é que está sendo avaliado a secretaria tal, tal e tal. E o porquê dessas avaliações. Isso dá um parâmetro para orientar o prefeito para tomar alguma decisão. Às vezes a pessoa está em lugar errado
na hora errada. E às vezes apenas um deslocamento, um remanejamento, ele pode resolver isso. Acontece muito dessa tal insatisfação. Agora, a escolha dessas pessoas, o ideal seria pessoas técnicas no lugar certo. Agora, tem muitos cargos que são políticos. No caso dos cargos políticos, que é que precisa tomar mais cuidado, porque quando é um cargo político, às vezes atende uma necessidade relativa em relação ao partido, ou aquilo que ajudou a prefeitura e tudo mais, mas não é uma pessoa técnica. Às vezes está em lugar errado. Não que aquela pessoa não seja boa, não é isso. Às vezes ela está em lugar errado. Por isso que é importante saber e avaliar os setores da administração também. E qual é o nível de satisfação que a população tem em relação a cada uma das secretarias. Entendi. Olha, deve ser muito, deve não, tem que ser muito interesse dos prefeitos que estão nos cargos aí se informarem sobre a tendência popular da sociedade, principalmente, em relação ao governo do Estado de São Paulo e à presidência da República, porque nós estamos entrando no ano eleitoral, bem como os deputados federais, estaduais e senadores também, até porque vão ter aí 2 anos pela frente aí de novos governantes, novos deputados, e assim por diante, toda uma classe política que pode ser renovada. Ô, João, teve algum prefeito já encomendado aí alguma pesquisa em relação ao governador, presidente da República, deputados, senadores ou não? Até tem, mas a gente estava aguardando justamente esse cenário eleitoral e o posicionamento e a troca dos partidos, né? Que mais de, acho que 25% dos candidatos estão mudando de partido. Exato. Não somente para deputado, como lá em cima. Seria prematuro uma pesquisa, né? Então é prematuro, porque você não sabe primeiro quais são eles, oficial. Mas acho que 10 também, ministros o aí... Moro saiu agora, já não é mais candidato. 10 ministros estão desincompatibilizando, 6 governadores, então, na verdade. Então, num cenário desse, é importante que todos já estejam realmente determinados que vão concorrer à próxima candidatura. Ou para estadual, ou federal, ou para governador. Governador, não sei se algum ainda vão sair, porque em função do resultado das pesquisas, pode ser que saia algum e entre algum outro aí, ou saia pelo menos do cenário. Como saiu o Moro para presidente, pode sair algum outro também, quando vê um resultado da pesquisa, fala, não tem chance. Às vezes não tem chance e acaba desistindo. Para a gente fechar a conversa em termos de âmbito nacional, federal, estadual, tudo. Ô, João, dá para você, com toda a experiência, lógico, vou te fazer uma pergunta, é uma saia justa aí, mas dá para fazer realmente uma aposta nessa polarização de Bolsonaro e Lula? Porque, veja bem, essa própria, como você acabou de dizer, essa terceira via aí não emplaca. É Ciro, uma hora é Simone Tebet, outra hora é o governador do Rio Grande do Sul, o Dória sai, não sai, entrou, saiu, e assim por diante. Quer dizer, é muita instabilidade, muita insegurança. Eu não vejo tempo hábil, são poucos meses, para se emplacar uma terceira via que vai fazer frente para o Lula e para o Bolsonaro, você não acha? Acho difícil. Gente, quando se falou em terceira via, a gente esperava que fossem alguns nomes fortes. Na realidade, não foram. Tanto que numa terceira via, que seria o Moro, já saiu. Não faz mais parte. Não vai ser mais candidato. Ou seja, quem vai ficar no lugar? O Ciro? Não sei. De repente, o Ciro também é muito questionável. Para uma tendência para um lado ou para o outro, ele é assim, né? Então, o Ciro, a gente percebe que ele é muito bom, fala muito bem, tem uma oratória muito boa. É o que mais cresce em debate, né, normalmente. Tem muito conhecimento, mas em contrapartida também tem muito telhado de vidro. Então, as pessoas pegam alguma coisinha e, de repente, acaba derrubando ele. Então, vai ficar mesmo os dois, provavelmente. João, você como pesquisador aí, já bastante experiente, nós vamos ter uma eleição aguerrida, complicada, de ataques, denúncias, e vai ser na minha opinião, modesta opinião, vai ser uma eleição dolorosa. Vai. Não só na esfera nacional, porque são muitos ataques de todos os lados. Tanto é que nas prévias que a gente ouve e vê nos meios de comunicação aí, um atacando o outro de imediato. Então tem vários partidos que atacam, muitos que falam bem, mas isso ainda não saiu uma pesquisa oficial ainda
com todos os candidatos. Aí, a partir daí que a gente vai começar a ter uma noção. E começa também logo na televisão a propaganda política eleitoral. Isso pode ou não ajudar, mas pelo menos vai torná-los conhecidos. Mas na realidade acaba ficando sempre os dois. Vai ser a esquerda com a direita, tem gente que fala que é extrema direita, outro fala que é extrema esquerda. Não, mas a esquerda é esquerda, a direita é direita. Agora, a composição de ambas as partes acaba na tal polarização que a gente chama aí. Agora, uma terceira via que seria importante, não tem um nome, não aparece um nome. Não tem um nome forte que possa aparecer para vão ser protagonistas de um debate insosso, então, aliás, até insosso para eles, né, em termos de resultado, porque não vai ser num debate político, de televisão, de rádio, coisa e tal, que um candidato de terceira via vai emplacar e vai superar o Bolsonaro. Difícil. Aí. Muito, muito difícil. Eles estão muito já ali posicionados para disputar essa eleição, né? Muitos, que não vem de agora. Estão preparados, viu, Paulo? Eles estão preparados para isso. Eles sabem que polarização? Existe, está aí, todo mundo percebe isso. Agora, no Estado, que pode ser que uma terceira ou quarta via apareça. Porque no Estado... Aí já é bem diferente, né? Bem diferente, porque a gente percebe o crescimento de um, a decadência do outro... Não sabe se o Dória vai continuar. Mas ainda está na dependência dessas atitudes que tem que ser tomadas hoje, né? Aí na pesquisa, se o candidato vê que na pesquisa ele está lá em último lugar, ele acaba desistindo. E hoje é o dia fatal, ali hoje decisivo. É decisivo. Por isso nós estamos aguardando justamente as tomadas de decisão de cada um deles nesse posicionamento de se concorrer ou não uma candidatura. Isso para nós, os institutos de pesquisa, é muito difícil. Enquanto não tiver realmente os nomes, é difícil porque se você fez uma pesquisa com o nome, ele saiu, como é que você divide 100% igualmente para 3 ou 4? Então, se saiu um importante, então é complicado. Então, a gente espera realmente ter os nomes para poder dar um resultado perfeito e fidedigno para... Ô João, vários institutos de pesquisa já mostraram aí, né, tendência de Lula à frente do Bolsonaro, o outro lá embaixo, outro aqui em cima, assim por diante. São as pesquisas que são desenvolvidas praticamente até nos grandes centros, nas capitais, etc. Mas acontece o seguinte, João, com essa polarização, eu quero crer que o voto útil deverá ser decisivo nessa eleição, porque com certeza poderá acontecer um segundo turno, se ficar entre os dois. É óbvio que vai acontecer. Se ficar entre Lula e Bolsonaro. E aí o voto útil pode decidir uma eleição. Sim. Se bem que aqui no interior, com a tua experiência, você não começou, mas eu tenho certeza que a hora que você começar a fazer a pesquisa aqui, haverá um equilíbrio. Em muitas cidades, outras vão disparar Bolsonaro, tá certo? Dependendo da faixa econômica, do posicionamento econômico. Aí entra uma série de fatores, né, João? Entra. O que acontece quando a gente está numa determinada cidade fazendo uma aplicação de uma pesquisa? Se tiver todos os candidatos oficializados já como candidatos, é muito mais fácil para a gente trabalhar. O que normalmente acontece quando a gente faz uma pesquisa que faz uma orientação e uma análise dela? Essa chamada polarização, de novo, que a gente coloca aqui, aparece os dois. Tem cidade, por exemplo, que aparece o Bolsonaro um pouquinho na frente, o Lula um pouquinho na frente, na outra, e assim por diante. É normal acontecer isso, em função da cidade e da administração, de acordo com o político que dá um está equilíbrio, no partido. Né? De acordo com o porte do partido que domina a cidade. Tem cidade, por exemplo, que é de direita, tem cidade que é mais de esquerda, ou tem umas que são mais conservadoras. Mais conservadora. Então, acontece muito quando isso aparece na cidade. Mas a gente só vai saber mesmo agora, com certeza. Agora, as pesquisas que a gente está recebendo ultimamente,
Tem hora que nem eu não acredito nos resultados dela. Eu também não. Não acredito. Eu também não acredito. Um lá em cima, o outro lá embaixo. Né? Não sei Eu acho muito Até porque o Bolsonaro cresceu e cresceu muito com o Auxílio Brasil. Eles não estão levando em consideração. E não é só isso. Esse cara só no resultado de pandemia, é porque é isso, é porque ele é negacionista, não sei o que tem. Eles não estão avaliando todo o grupo que ele tem de apoio. Bom, enfim. Não vamos entrar em detalhe aqui, porque são vários fatores. E nas majoritárias, o que acontece? Quando é feita uma aplicação de pesquisa, ora, se numa cidade como Ribeirão Preto, por exemplo, que a gente aplica em média 1.500 questionários, Ribeirão Preto, que tem uma cidade de 700 e poucos mil habitantes. Batatais, que tem hoje quantos mil habitantes, mais ou menos? Aqui. 60 mil. 60 mil. 60 mil para outras cidades eu aplico 600 a 700 questionários numa cidade. Até aplico mais do que na proporção de Ribeirão Preto. Agora, nível Brasil, nível Estado, o pessoal aplica 2.500 questionários. Veja bem. Gente, como é que pode cientificamente representar isso? É uma amostragem muito insípida. A gente que tem experiência política, da vida política, não dá para acreditar. Eu também não, eu acho tendenciosa. E aí que mora o perigo, João, que eu te perguntei ali atrás, se realmente a pesquisa ela pode influenciar no voto, porque vai do grau de rejeição. E o duro, o eleitor Maria vai com as outras. Eu quero ganhar. O Lula está na frente, eu vou votar no Lula. Então. O Bolsonaro está na frente, porque ele não tem, ele é desinformado. Grande parte da maioria do público brasileiro, do eleitor brasileiro, ele é despolitizado e mal informado. E é o que a gente chama vulgarmente de Maria vai com as outras, realmente. Aí se transforma no quê? Em massa de manobra. Para você ter noção, isso tanto é verdade, que teve uma cidade que eu fiz recentemente uma pesquisa e perguntei para deputado, e quem você votou nas últimas eleições para deputado? Sem considerar se é federal ou estadual. 40% não lembra para quem ele votou, nem para estadual, nem para federal. Veja você. Gente, é muita coisa, não é? Se você votou, se fosse tantos, agora para quem você votou para vereador, como são muitos, né, candidatos, mas na sua região, você não lembrar para quem você votou para deputado. Né? Falando nisso, os vereadores, os deputados encomendam pesquisa, João, eles estão preocupados com pesquisa também, avaliar a sua rejeição, a sua aprovação diante do eleitorado regional aqui? Os pré-candidatos, sim. Só pré-candidato? Só pré-candidato. Depois que se elege, vereador nenhum encomenda pesquisa, presidente de Câmara, deputado também não? Não estão nem aí. Aí vem as surpresas eleitorais, né? Com pesquisa, não estão. Não pedem nem nada. O pré-candidato, sim. Quer saber da intenção dele, o nome se é conhecido ou não, mas é só. Depois que eles entram, aí eles não são mais, não pedem mais pesquisa. Aí pode ter uma surpresa lá adiante, aí é tarde, não é verdade? Partido político encomenda pesquisa para avaliar o potencial desses pré-candidatos que estão lançando para deputado estadual e federal. Porque tem que ter uma orientação, né, João? Em termos de popularidade, capacidade eu não vou falar, porque é a última coisa que eles avaliam nos candidatos. Desculpa a sinceridade. Normalmente, Paulo, os grandes partidos encomendam sim, mas vêm de fora. Os pequenos partidos acabam fazendo nas próprias localidades. Numa cidade, por exemplo, regional como Ribeirão Preto, aí sim eles fazem algumas por aqui. Por quê? Porque às vezes a base do candidato está na nossa região. Ou seja, Ribeirão Preto com 700 e tantos mil habitantes, mais uma micro-região de mais uns 1 milhão de habitantes, mais ou menos por aí, então dá uns 2 milhões de habitantes no todo. E esse candidato, se ele for conhecido, tiver uma boa aceitação, porque quando a gente fala em ser candidato, ele tem que ter, primeiro, querer saber se ele quer ser candidato ou não. Primeira coisa, eu vou ser candidato. Depois que ele se posiciona querendo ser candidato, qual que é importante? Saber se ele pode ou não, ou deve ou não. E se ele tem algumas oportunidades de se eleger. Se ele tiver alguma oportunidade de se eleger, quais são elas?
E se ele tem chance, quando a gente fala chance de ser candidato, no caso de uma eleição, com base na pesquisa. Primeiro, se ele tem um bom conceito, se ele tem credibilidade, se não tem algum telhado de vidro, popularmente dito como isso. Então, tudo isso faz com que ele pode ou não se eleger. E ele tem que ser conhecido. Para ser conhecido, tem várias técnicas de marketing que pode torná-lo conhecido através dos meios de comunicação. E a gente utiliza, primeiramente, da pesquisa. E a pesquisa é fundamental para o pré-candidato. Não só como vereador, como deputado, federal ou estadual, mas a pesquisa é fundamental que tenha essa pesquisa. Porque senão ele vai dar um tiro no escuro. Ô João, para finalizar, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Você está preocupado com a preservação da nossa democracia, com essas investidas que estão tendo aí em relação ao voto eletrônico, e fica aquele ponto de interrogação, não, porque o Bolsonaro vai dar golpe? Eu não sinto dessa forma, eu vejo as nossas instituições, embora elas se interfiram umas sobre as outras ultimamente, é Congresso, é Supremo, é Executivo, está um ali atropelando o outro, mas eu acredito que a preservação das nossas e o funcionamento das nossas instituições não permitem mais esse tipo de coisa, independentemente de eletrônico ou do voto impresso, a nossa eleição vai acontecer dentro do processo democrático e será cumprida. O que você pensa? Eu concordo plenamente que a democracia é inabalável. Dificilmente nós teremos algum problema na nossa democracia. Acredito nela. Sendo voto eletrônico ou voto impresso, eu acho que vai mudar quase que nada. Agora, sim, o voto eletrônico ele precisa ser, sim, monitorado. Ele precisa ser, porque há quem diga que os hackers, né, da mesma forma que entram, ele pode mudar alguma informação. Agora, isso eu desconheço essa técnica, eu só ouço falar e leio a respeito disso. Mas a democracia é inabalável. Eu acho que o nosso país está muito alicerçado numa democracia justa até. Eu acho que do jeito que está, não teremos nenhum problema nessas eleições. Ô João Rocha, foi um prazer recebê-lo aqui, quero agradecê-lo pela sua disponibilidade de nos atender, se deslocar lá de Ribeirão Preto para vir aqui bater um papo com a gente. Muito obrigado pela sua atenção, viu, João? Olha, eu que agradeço, viu, Paulo? Eu acho que foi uma oportunidade única que a gente queria já ter vindo há algum tempo atrás, mas agora só que deu certo da gente estar aqui presente e foi um prazer enorme estar aqui com você, para alertar, para conversar, para responder algum tipo de pergunta relacionada ao cenário político, que você já trabalha com isso há tanto tempo e é um grande conhecedor nessa área. Parabéns até pelo seu programa. Eu que agradeço a sua participação, viu, João? Muito obrigado e um bom final de semana para você. Nós vamos no intervalo e, na sequência, nós vamos ter uma entrevista muito importante com esse empresário que é altamente politizado também, o Cristóvão Garcia do Prado Fernandes. Nós voltamos já já. Retornamos com o programa Cenário Político aqui pela TV Educadora e com grande satisfação que hoje estou recebendo a visita deste amigo de longa data, esse empresário conceituado da nossa cidade, muito referenciado e reconhecido pelo seu esforço, pelo seu trabalho, que é o Cristóvão Garcia do Prado Fernandes, ele que é diretor-presidente da Agroplanta, né? Agroplanta que é indústrias químicas e especialistas em fertilizantes. Cristóvão, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui no Cenário Político. Boa tarde, Paulo. Para mim também é um grande prazer estar aqui com vocês e boa tarde a toda a nossa população, né? E fiquei muito contente com você atender seu convite para a gente poder estar trazendo aqui algumas informações do agronegócio, coisas bastante assim que a gente julga importante, especialmente na atual conjuntura que nós estamos passando no nosso país, né, Paulo? Não tem razão. Eu que fico feliz de revê-lo, tanto tempo que eu não vi, e de receber você aqui no nosso programa. Quando você aceitou vir aqui, eu fiquei muito contente. Até porque, Cristóvão, nós temos que começar a nossa conversa pelo grande problema que está preocupando, não nós, batatenses, o mundo, sim, que é essa guerra da Ucrânia. E que, quer queira, quer não, atinge diretamente, principalmente a sua empresa, que é uma das grandes empresas de fertilizantes aqui, não só da cidade, mas do nosso país. Eu gostaria que você começasse a conversar até que ponto isso aí pode refletir, porque embora o nosso governo brasileiro esteja acenando aí uma neutralidade no caso dessa guerra da Rússia com a Ucrânia,
Eu não sei até que ponto isso aí vai neutralizar o nosso país em relação a reflexo sobre os fertilizantes. Eu gostaria que você explicasse, Cristóvão. Então, dentro do Brasil, nós temos uma situação de bastante dependência, né, da importação desses insumos, notadamente o que a gente chama vulgarmente de NPK, né, e a nossa dependência é muito grande, principalmente na parte de potássio, né, onde a gente tem uma única empresa produzindo, que é da Petrobras no Sergipe, onde a gente tem hoje no máximo 5% da nossa demanda nacional. Então 95% depende de importação. Nós temos também fósforo aí, que é a grande necessidade também, onde a gente tem uma produção aí de aproximadamente 40% e 60% é importado. E os nitrogenados também, boa parte são importados, eu acredito que na faixa de mais de 70%. Então a gente vê essa questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia, onde a gente está vendo, na verdade isso é um grande pesadelo, né? Porque a gente jamais imaginava que no século que nós estamos e com a atual conjuntura que a gente fosse ver um país amigo atacando outro país amigo vizinho, né? Então criou-se uma situação bastante complexa, porque nós tivemos no início da pandemia todas as cadeias produtivas, não só de fertilizantes, mas as cadeias produtivas globalizadas do mundo, onde houve algum lockdown, onde todos os países acabaram quase que interrompendo as suas produções aí por 3 a 4 meses, né? Então colocaram, acho que no Brasil a gente viu muito essa situação, principalmente na indústria siderúrgica, onde a gente acabou vendo que esses 3 ou 4 meses aí, depois para se reativar as produções, que no mundo não foi diferente disso, acabou demandando aí por volta de 6 meses. E esse chamado buraco que se criou nessa situação é uma inflação que a gente está vendo no mundo inteiro da ordem aí de quase 10%. Então, o mundo quase que parou, né, Paulo? Onde com essa situação da pandemia, e tudo isso aí vem trazendo uma grande inflação e um desabastecimento global de todas as cadeias produtivas, né? Como você avalia, diante dessa colocação, a segurança alimentar? Vamos supor, do nosso país aqui, nós corremos risco de uma escassez global de alimentação que possa afetar, porque o Brasil é chamado de celeiro do mundo. Como você enxerga essa situação, Cristóvão? Então, a nível de Brasil, nós temos, segundo a ANDA, que é a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, e o Sindicato da Indústria Fertilizante do Estado de São Paulo, nós temos suprimentos aí garantidos por volta de 4 meses, né? E o Brasil, 4 meses na questão de fertilizantes. Mas existem aí, isso é o que a gente tem de estoque hoje, né? Por outro lado, a gente tem muitos navios aí chegando, né, nos portos, principalmente de Santos, Paranaguá, Rio Grande e por aí afora, que estão boiando aí, estão chegando e vão acontecer. Esse suprimento não teve assim maiores interrupções, porque, por exemplo, o potássio a gente tem condições de importar principalmente do Canadá, continua importando da China. E Rússia significa alguma coisa na faixa de 23%. Então, é uma fatia bastante importante. Mas eu acredito que a gente poderia pensar que, num curto prazo, e também para que a gente possa semear, fazer a adubação das lavouras e de tudo que precisamos produzir nesse inteirinho, nós não vamos ter assim, a gente imagina que não vamos ter maiores problemas. O grande desafio é que a partir de agosto, setembro, onde se dá o plantio da safra de verão, aí que nós vamos ter uma demanda muito maior, né? Porque o Brasil já consumiu em 2021 46 milhões de toneladas de fertilizante. Então, é uma soma bastante importante e a gente tem que internar esse material em tempo, porque a gente tem que aproveitar as janelas de produção de cada cultura. Porque o Biden vai lá, né, faz um discurso que vai fornecer
tanto, não é nem 10% do que ele está, não sei quantos milhões desses, que a Rússia fornece para os fertilizantes para o mercado europeu, mas não se fala aqui na América do Sul em nenhum instante, em nenhum momento. A funcionalidade das cadeias produtivas em relação à globalização, né, Cristóvão? Então, mas você vê que o que eles estão querendo fazer com relação ao gás da Rússia, da Rússia e todo o gás que é produzido no mundo, ele é muito utilizado na produção de fertilizantes nitrogenados. Nitrogenado. Né? E aí a gente vê Estados Unidos querendo contrapor a situação, mas a gente está imaginando que em algum momento o americano vai ter que negociar essa situação da guerra da Rússia com a Ucrânia, porque alguma coisa vai ter que ser feita a nível de algum acordo aí para poder cessar essas hostilidades. Mas a gente imagina que isso não vai ser, não tá, pelo jeito a coisa não está tão fácil assim, né, Paulo? Porque se imaginava muito, um espaço muito curto de tempo a coisa se resolvesse e não é isso que aconteceu, né? Exatamente, porque aí o nosso telespectador, para falar mais, o Paulo Covas convidou o Cristóvão, ele é empresário, ele não é político. Eles não entendem que tudo gera em cima da política econômica, da política internacional, não é verdade? Do relacionamento que existe, é a política como um todo, e todos nós somos animais políticos, desde a nossa concepção. Claro. Não é verdade, Cristóvão? Claro, e você, acima de tudo, poucas pessoas sabem o quanto você já vivenciou política. Você é um político, verdadeiro político de bastidor. Você nunca candidatou a cargo eletivo. Sim. Mas eu sei que você, conversei muito a vida toda sobre política com você, e você já atuou muito na política de bastidor, na nossa cidade, aqui no estado, e na nossa região, inclusive. Eu quero, e falando em política, eu quero a sua visão, a sua ótica sobre a preservação do nosso meio ambiente, que eu acho que foi afetado muito em termos de desgoverno nessas últimas décadas, Cristóvão. Então, Paulo, inclusive eu preparei umas informações bastante interessantes, nós temos informações bem recentes e essas informações agora elas foram compiladas pela NASA, onde ela autentica as informações que o Brasil produziu. Nós temos a Embrapa Territorial, que é em Campinas, e nós temos um grande amigo lá, que é o Dr. Evaristo Miranda, e ele é um estudioso dessa área, que ele é o chefe da Embrapa Campinas Territorial, e a gente, na verdade, eu acho que existe nesse segmento, Paulo, um grande desconhecimento da população a respeito do que é a verdade, e para que a gente possa separar o que é mito e o que é verdadeiro. Exato. Né? Então a gente tem um estudo que foi corroborado pela ANDA, pela NASA, né? Onde a gente tem a seguinte situação: no Brasil, 14% da nossa extensão territorial está em áreas indígenas. 14% do nosso território. Em torno de 15% do nosso território nacional está com parques de preservação ambiental, ou seja, são parques que ninguém pode entrar para fazer mais nada, nenhuma atividade. E dentro do marco regulatório de preservação ambiental, no que tange à agricultura, no sudeste, nessas outras regiões aqui, nesses biomas do centro-oeste, do sudeste e do sul, tem que ser feita uma preservação ambiental de 20% da área de cada propriedade agrícola. E no bioma da amazônico, você tem que fazer uma preservação que é inversa, é 80% de preservação e 20% de que você pode usar de solo. Aí nós temos a seguinte situação, trazer aqui alguns números. Os Estados Unidos usa 18,34% da extensão territorial dele para produzir o que eles produzem. A Dinamarca usa 76,8%. A Irlanda, 74,7%. Os Países Baixos, Rússia, aqueles países daquela região, usam 66,2% da sua área territorial para produzir alimentos. O Reino Unido, 63,9%. A Alemanha, 56,9%. A Índia, 60,45%. O Brasil, pasmem, usa 7,8% do seu território nacional. Inclusive eu desconheço,
E essa informação, ignorante nesse ponto aí. E essa informação, a informação da Embrapa Territorial é que a área é de 7,6%. A informação da NASA que corrobora deu 7,8%. Tá? Então, o que acontece? Existe uma desinformação muito grande. Na verdade, a grande mídia traz um desserviço, principalmente a Globo, traz um grande desserviço ao país, porque toda vez que se fala em preservação ambiental, o Brasil é trazido como o grande vilão da natureza de preservação do mundo. E o contrassenso, né, Cristóvão? Ao invés de se falar em produção agrícola, tem desmatamento, que muitos são, inclusive, justificáveis, sim, e produtivos, vai se falar em garimpo, vai desativar a área de preservação para promover garimpo, onde vai entrar com mercúrio, com coisa pesada, e que aí vai realmente afetar o meio ambiente e tudo mais. Então, eu acho um contrassenso, um equívoco muito grande por parte das atitudes governamentais. Não estou falando nesse governo, não, estou falando em todos que passaram, exatamente, e vêm de décadas, né? Uhum. Essa que é a grande realidade. Sim, porque na verdade o que a gente vê é que são, como você bem disse, Paulo, entra governo, sai governo e a coisa continua na mesma situação. Ninguém se preocupa em trazer a verdade para o público, sabe, poder entender e compreender e saber o que realmente está se passando. Você veja bem, as áreas indígenas no Brasil hoje são 600 áreas indígenas. As áreas de parque de preservação são 1.882 unidades de conservação no Brasil. Você imagina, o índio tem 14% do território nacional e nós usamos 7,6% para produzir todos os alimentos que a gente produz, que já está beirando aí a quantidade de 300 milhões de toneladas. E se usasse as áreas coordenado num trabalho de sustentabilidade da própria natureza, o índio poderia ser muito aproveitado na própria produtividade, exatamente, de alimentos, de sustentabilidade e tudo mais, da sua própria vida e assim por diante, na verdade. Porque, na verdade, o que a gente vê hoje do nosso índio é que ele não quer ficar naquela pobreza que eles estão lá, passando fome, sem recursos, sem nada. Na verdade, poderia se levar um programa efetivo, não esse negócio de FUNAI que não sai do lugar e não se resolve nada, só fazendo assistencialismo. Nós poderia estar dirigindo um trator, passando uma grade, uma plantadeira na própria área dele, plantando autossustentável e produzindo para o país também. Exatamente. Exatamente. Mas a gente tem que falar baixo, nós vamos falar que é viés socialista, que nós somos da esquerda, isso aí é comunista. Porque qualquer coisa que você pensa de bom, você é comunista hoje no Brasil. Aliás, é ridículo, né? Essa mentalidade de comunismo no Brasil. O Brasil, eu já falei aqui, o Brasil não tem clima para se implantar esse tipo de regime. Essa que é a grande realidade. Ô, Cristóvão, qual é a sua ótica em relação à indústria brasileira perante o mundo hoje? O credenciamento da nossa indústria, principalmente de fertilizante, que é a tua área. Então, a indústria de fertilizante no Brasil hoje, e no mundo é muito diferente disso. No ranking mundial. No ranking mundial, você vê que nós temos a demanda que se tem em termos de agricultura hoje de Brasil, é que a gente tem muito claro isso, e isso já ficou muito claro também na questão da tecnologia, tanto da questão do manejo da fertilidade do solo, como das outras práticas também. Então, eu diria que a indústria de fertilizante do Brasil atende bem, ela faz bem o papel dela. Na verdade, o que nós não temos é que grande parte do que nós utilizamos já vem pronto de lá de fora, ou seja, já vem o MAP, DAP, ureia, cloreto de potássio, grande parte disso aí já vem, inclusive, granulado. Então, aqui no Brasil nós fazemos basicamente mistura, mas a indústria primária do Brasil, que é o que a agroplanta faz, ou seja, é você receber o minério, você fazer a acidulação, transformar esse elemento em solúvel em água e fazer a granulação do produto, nós ainda, eu diria que nós temos aí hoje algo em torno de uns 30%, 40%, ou seja, grande parte ainda é industrializado lá fora para que a gente possa só fazer a mistura aqui no Brasil e fazer a utilização disso. Então, existe um hiato muito grande nessa questão da indústria primária, ou seja, produzir o fertilizante, porque as pessoas confundem muito produzir o fertilizante com misturar o fertilizante. Então, boa parte do que nós usamos já vem pronto, né?
Cristóvão, eu perguntei para você antes do intervalo o que você acha da política econômica do Brasil nessas últimas décadas, principalmente em relação à política de preço, ao agronegócio, que é a grande alavanca do nosso país. Então, Paulo, fazendo uma retrospectiva ainda aí no governo Fernando Henrique Cardoso, você também acompanha muito de perto essas situações. Você vê que foram governos assim bastante de grande aperto para a indústria e comércio, né? Onde a gente passou onde nós tivemos o Plano Cruzado, onde que nós tivemos o Real, e aí o Brasil teve uma estabilidade bastante interessante que custou muito caro para a indústria, para o comércio e para a população principalmente, né? E a gente viu que essa situação aí, fazendo assim, me permita fazer um preâmbulo aí na questão do governo que veio depois, o que aconteceu? Lula pegou um céu de brigadeiro, pegou os 4 primeiros anos aí, entrou fazendo política que a gente sabe bem de que maneira foi, e aí o que aconteceu? Toda essa situação aí, nos primeiros 4 anos, o Brasil estava muito estabilizado, né? Quando já entrou no segundo mandato do Lula, e até no governo do Lula, não foi para a indústria de um modo geral também, o comércio não se foi, não podemos falar que foi ruim, não que não foi, porque a gente tinha muito, principalmente crédito abundante para o consumidor, né? Por outro lado, o que a gente viu muito que aconteceu é que foi se criando uma deteriorização em função da corrupção que se implantou no governo, onde a gente viu que o resultado disso aí começou a acontecer de médio prazo, de 4 para 8 anos, e depois com o governo Dilma acabou de complicar a situação, porque a hora que realmente começou a se ver o que tinha acontecido, a gente percebeu que a situação era muito grave, muito porque afetado pela corrupção e afetado pela toda uma situação que se tinha, aí os números começaram a aparecer. Você vê que quando a Dilma deixou o governo pelo impeachment que ela sofreu, você vê que nós tínhamos uma legião de desempregados da ordem de quase 15 milhões de pessoas desempregadas, né? Isso aí pesou muito. Aí você vê que entrou o Michel Temer, começou a querer dar uma consertada na casa. Aí depois veio o governo Jair Bolsonaro, onde a gente vê que o Guedes é um ministro bastante, a gente sabe que bastante comprometido com a situação, mas que infelizmente pegou aí pandemia, pegou uma série de coisas, e eu diria que a pior que a pandemia é o câncer que nós temos no nosso Congresso, que não deixa o governo governar. É verdade, eu concordo com você, é o cancro do Brasil também. Agora eu te pergunto, a Tereza Cristina, nossa ministra da Agricultura, ela mandou bem, né? Mandou ela muito bem. Está se desincompatibilizando para ser senadora aí. Exatamente. Mas ela fez um bom trabalho como ministra da Agricultura, né, Cristóvão? Até a ministra anterior também, né? Que teve lá, assim, fazendo até aqui um voto de louvor para as mulheres. Você vê que existem mulheres de grande competência. Nós tivemos a Cátia Abreu também no governo anterior, que fez um trabalho brilhante também no Ministério da Agricultura. E agora a gente vê a Tereza Cristina também, que conseguiu catalisar muitas pontas, deu suporte para se trabalhar no Brasil. E a gente vê bem essa situação, que ela conseguiu fazer isso com grande desenvoltura e com grande competência. Tanto é que eu diria que ser ministro da Agricultura no Brasil é um grande desafio, mas por outro lado também é uma coisa que se torna muito prazerosa, porque tudo está acontecendo, tudo está convergindo, então a gente, com políticas sérias e diretrizes bem definidas, a gente consegue, o Brasil, se deixar o pessoal trabalhar, que é o que a gente está vendo nos últimos anos aí, porque a nossa agricultura, a gente tem que entender a seguinte situação, Paulo. Nós temos que saber, o nosso agricultor consegue ser competitivo, ele hoje tem tecnologia, ele aplica tecnologia, ele é o que mais preserva, em termos ambientais, é o que mais preserva, não existe nenhuma outra categoria, por inverso que se possa pensar, que o agricultor é aquele que desmata, aquele que destrói, muito pelo contrário, nada disso, quem mais preserva é o agricultor. O nosso agro é respeitado no mundo, Cristóvão, ou a mídia governamental que é muito ufanista?
Não, o agronegócio brasileiro é muitíssimo respeitado, e vou te dizer o seguinte, Paulo, tem uma situação bastante interessante, que a Associação dos Produtores de Milho dos Estados Unidos, ela tem o negócio é tão aberto nesse sentido, que existe um financiamento da Associação dos Produtores de Milho dos Estados Unidos para financiar as ONGs que nós temos no Brasil, para prestar o desserviço que essas ONGs vêm prestando no Brasil. E é um negócio aberto. Você pegar lá nos Estados Unidos, na FarmCam, você consegue ver que está explicitado nos cartazes da Associação dos Produtores de Milho dos Estados Unidos que eles são apoiadores das ONGs no Brasil, porque ao invés do governo brasileiro subsidiar a agricultura, eles querem fazer o desserviço de ficar falando que tem 3, 4 bilhões de dólares lá para a gente pegar para o Fundo Amazônico, que o Brasil acabou não pegando esse dinheiro, mas não pegou porque não vale. Esse dinheiro é uma mesquinharia, é uma porcaria em termos de valor, certo? Parece que é muito dinheiro, a Globo fica falando isso toda hora, mas na verdade o que eles querem fazer? Eles querem ficar fomentando as ONGs através de financiamento para prestar esse desserviço, para falar que o Brasil, que o agricultor desmata, que o agricultor faz isso, faz aquilo. Nós temos leis ambientais. Então, quando se fala ninguém é a favor de desmatar nada. Nós queremos, na verdade, a agricultura, como eu digo assim, nós queremos, porque eu também me incluo, que nós somos produtor rural aqui em Pedregulho e também na região de Barreiras, lá em Correntina, na Bahia. A gente vê que essa situação é uma situação muito clara. O agricultor está fazendo o que hoje? Hoje, se você conseguir... Como é que a gente consegue preservar solo, preservar a terra, preservar as matas que nós temos? Com aumentando a produtividade. Quanto mais a gente usa a tecnologia, mais a gente eleva a produtividade e menos necessidade de desmatar que se tem. Então, existe essa consciência. Você falou em produtividade. Você despertou uma curiosidade que eu tenho há muito tempo, de saber quais são as áreas mais... Você deve saber, você é um pesquisador nato, você é um estudioso, principalmente da sua área, você deve saber. Quais são as áreas mais produtivas do Brasil, em termos de estado, de regiões, Cristóvão? Você está por dentro. Então, você veja bem, nós temos a nossa produtividade na região sudeste, ela é muito boa, na região sul também é muito boa, certo? No centro-oeste é melhor ainda, você vê que o que era no centro-oeste, que era o cerrado, que era aquela situação que se deixava muito para depois, porque primeiro se desmatou no século XIX, nós desmatamos aonde? Nós começamos a produzir em São Paulo, na Alta Mogiana, começamos a produzir no Paraná, usando os melhores solos que a gente tinha. Aí começou a sobrar o quê? Começou a sobrar as regiões de cerrado. E o que aconteceu com Goiás, com Mato Grosso? Aí esse pessoal começou a chegar lá e começou a fazer todo um trabalho de desbravar. Nós temos que elogiar sempre o povo do Sul e do Sudeste, porque eles realmente foram os precursores de sair de uma reforma agrária natural que aconteceu no sul do país, que você conhece bem, Paulo, que foi? Aquele pai que tinha lá 100 hectares de terra, aí a família teve 2, 3 filhos, cada um ficou com 20, 30 hectares, e ele já não conseguia sobreviver mais com aquela área. Aí o que ele fez com 20, 30 hectares? Ele vendeu aquela área e subiu para o Mato Grosso, subiu para Goiás, e é onde ele conseguiu comprar áreas maiores, desmatou aquilo e pôs para produzir. Aí as pessoas ficam pensando, não, mas no Cerrado a capacidade de produção é menor. Na verdade, hoje, ela supera a produtividade dessas outras regiões. Meu Deus. Né? E aí nós temos uma outra situação ainda, que é a questão da região do Mato Piba, que é Mato Grosso, Bahia, Pará, Tocantins. O que nós temos nessa situação? Nós temos lá que eram solos, quando nós compramos a primeira propriedade na Bahia em 1977, aquela região, o pessoal olhava aquelas terras lá e falava, não, isso aqui é areia, certo? Hoje nós temos lá na nossa região de Barreiras, o Luiz Eduardo, produzindo 80, 90 sacas de soja por hectare. Certo? Então, é um negócio fantástico, um negócio assim que melhorou sensivelmente. A gente tem uma ilusão muito grande, muito diferente da realidade
de áreas produtivas do Brasil, né? Essa Sem que é a verdade. dúvida. Nós não temos conhecimento. Por outro lado ainda, Paulo, se você vê os últimos dados que nós temos dessa região do Mato Piba, que junta os 4 estados ali, que é uma região que engloba o cerrado mais, que a gente podia falar assim, o cerrado mais fraco que nós tínhamos em termos de fertilidade do solo no Brasil, hoje o Nordeste produz mais que a região Sudeste. Não em termos de produtividade, em termos de produção total. Veja só. Né? Ô Cristóvão, essa instabilidade, eu tenho acompanhado muito a imprensa internacional, nacional, em relação a essa briga, essa instabilidade dos combustíveis, o preço dos combustíveis, que está uma guerra, os próprios insumos, o presidente destituindo aí o presidente da Petrobras. E na realidade, o que eu percebo por tudo que a gente vê, a gente é um pouquinho politizado e tal, que isso aí vem de uma inflação mundial, que reflete em cima do nosso país. Então não vai ser com a demissão do presidente da Petrobras que o Bolsonaro vai conseguir regulamentar aí e baixar o preço do combustível. O que você pensa a esse respeito? Então, a gente sabe que a Petrobras, né, ela tem seus parâmetros bem definidos. É lógico que a questão de como se faz a precificação da venda dos combustíveis para entregar para as distribuidoras, ele é bem definido, porque não tem como você pegar uma commodity, que é petróleo, o Brent, que é a referência mundial, o produto custava $60, está $110. Porque ela não é uma nacional, ela tem seus investidores também, Sim, individuais, exatamente. não é só o governo brasileiro, né? Exatamente, porque na verdade ele tem o poder de mando na questão da administração dela, porque é o controlador maior. Mas, por outro lado, ela tem que seguir critérios de governança corporativa. Exato. Não tem como você... Que é mundial. Que é mundial. Então, realmente, não tem essa troca de tira um, coloca o outro, aí não vai mudar muita coisa, porque ali, na verdade, o presidente vai ajudar a nomear, ajudar a fazer, e o próprio presidente da companhia não tem muito espaço para ele poder fazer coisas diferentes. Agora, o que a gente vê, Paulo... Aí sim eu vejo que tem uma grande possibilidade, não nesse momento agora, que nós estamos sabendo que o preço do petróleo está em disparada, né, pela instabilidade da guerra e tudo mais. Mas a carga tributária nossa é um negócio vergonhoso, é um negócio... Você vê no estado de São Paulo, nós temos uma carga tributária em cima do combustível muito perversa. E ele ainda mexeu mais ainda recentemente no ICM e tudo mais, né? É complicado, né? Então, realmente, não se tem muito o que fazer. E a gente vê que tem publicações, pesquisas recentes, onde a gente vê que hoje, a nível de hoje, o preço da gasolina no Brasil, ele está mais barato que em quase na grande maioria dos países pesquisados. O Brasil hoje tem o menor preço da gasolina. Você viu aquela carta daquele jornalista americano para o Alexandre Garcia, né? Falou, não, o brasileiro é rico, porque o que ele paga de imposto não é brincadeira, né? Nós somos considerados riquíssimos, né? Essa é porque o impostômetro que a gente recebe na cabeça aí não é brincadeira. E cada vez aumentando mais, né? Cria taxa disso, taxa daquilo. Aliás, todo governante... Ele tem como filosofia de vida, de governo, criar imposto, né? Sim. E isso vem lá do início da civilização, né, Cristóvão? Exatamente. Bem antes de Cristo, né? Mas, olha, até onde o Estado ele pode influenciar no seu setor em termos de investimentos, já que nós estamos falando de imposto, o próprio Estado de São Paulo, ele poderia, porque a gente vê muitas vezes, Cristóvão, a gente vai na Grishow, quando existia todo ano, né? Aí vê aquele maquinário, aquela maravilha. Aí você vai lá, cadê o financiamento bancário? Não tem. Então, como é que é uma ilusão, é um assédio ao mesmo tempo ao agricultor, para que ele se desenvolva, né? Para que ele se atualize, aproveitando a tecnologia toda existente que foi criada, mas e o dinheiro, incentivo governamental para isso? Então, o que a gente, nessa situação, Paulo, o que a gente começa a ver... o agronegócio tem dado certo, vem dando certo, sim, e graças e mérito a todos os stakeholders que estão envolvidos nessa situação. Aí o que acontece? O pessoal começa a ver lá em Brasília, o agricultor está ganhando muito dinheiro para aquilo, então já começa, então já teve algumas iniciativas, que jeito que a gente vai taxar o agronegócio?
já começaram a pensar nessa situação. Acabou dando uma segurada, né? Então você vê que quando algum segmento começa a dar certo, aqui no Brasil eles querem achar um jeito de ir lá e tirar alguma vantagem nisso. Na questão da indústria de fertilizante, de um modo geral, a gente não tem muito o que reclamar pela seguinte situação, porque é um setor que é desonerado, certo? A gente só tem imposto de circulação de mercadoria quando a gente vende o produto para fora do estado de São Paulo. Mas aí o que nós tivemos recentemente no ano de do final de 2021 para 2022, início de 2022, onde o nosso governador do estado de São Paulo já quis taxar o ICMS na comercialização do fertilizante. E ele fez que fez, hoje nós temos 1% apesar que é uma porcentagem pequena, mas hoje já tem 1% de imposto de circulação no fertilizante. E a gente sabe que tudo que a gente onerar na cadeia produtiva do agronegócio vai refletir no preço de venda do produto final. Ou seja, aquele que menos tem é o que mais vai pagar. Porque ele acaba... Tudo que a gente sabe que a população vai no supermercado comprar, o que acontece? Ela está deixando lá e é o mais perverso, é aquele que menos tem renda, é aquele que acaba pagando mais proporcionalmente. E tudo isso pesa e desemboca no preço do produto final. Vocês sempre lutaram muito, na verdade, pela agroplanta e tudo mais. E eu gostaria de saber o seguinte, ela teve um boom muito grande. Vocês atendem o mercado interno só brasileiro ou você já está exportando também já há algum tempo? Nós tivemos um período que a gente exportava bastante para o Paraguai, para a Argentina e para a Bolívia, tá? Mas atualmente está sendo difícil assim, porque não está sobrando disponibilidade para a gente poder estar atuando nesses mercados. Mas, na verdade, a gente pretende, sim, com a advindo da instalação de outras, porque nós temos duas plantas de granulação, uma de 27 toneladas hora e uma de 18 toneladas hora. Agora nós estamos instalando mais uma de 20, que entra em produção a partir de maio, e uma de 45 toneladas que entra em produção a partir de setembro, outubro. Então, com essas entrada dessas plantas em produção, mais duas plantas, aí sim a gente acredita que a gente consiga voltar a estar exportando alguma quantidade da nossa produção. Você e sua família sempre trabalharam muito com o capital próprio, com o esforço próprio e não tiveram muitos incentivos, talvez, sei lá, nenhum, em termos de capital público, na verdade, em termos de financiamento, de ajuda e tudo mais. É verdade, Paulo, porque, por exemplo, nós até hoje fizemos tudo realmente dentro do nosso próprio trabalho, que o recurso que é gerado, ele é reaplicado na empresa. A Agroplanta nunca fez um BNDES, nunca alçou essas linhas de produção, de financiamento, na verdade. Então, a gente sempre trabalhou realmente com capital próprio e com bastante garra, né, Paulo? Porque você sabe, são 42 anos já de Agroplanta, que nós começamos em 77, no tempo que você foi, inclusive, era edil da Câmara também, um vereador. Você já conhece muito a história da cidade e também da Agroplanta, né? E também a gente não teve, assim, com raríssimas exceções, né? A gente lembra lá do saudoso Geraldo Marinheiro, do Salim Mansur, né? Que foram pessoas que começaram a enxergar alguma coisa, tanto é que nós temos um terreno que é do Distrito Industrial, mas na verdade é assim, onde nós estamos aqui na Canto Portinari, a área foi comprada pela Agroplanta. Depois, onde nós compramos 7 alqueires que tem a planta 2, também a Agroplanta comprou. Como é que você vê a criação do Distrito Industrial? Já que você está falando nesse sentido aí, vamos... Então, Distrito Industrial a gente pensa assim, né? Inclusive você lembrou aí agora há pouco na nossa conversa de bate-papo aqui, antes de estar no ar, é que a gente sempre tentou trazer alguma coisa, né? Dentro do pouquinho de conhecimento que a gente tem com os deputados e também com governadores aí que passaram, e a gente queria ter trazido para Batatais
um distrito industrial maior, porque não adianta nada a gente... Com novas empresas de fora, inclusive, né? Principalmente. Além de incentivar o desenvolvimento das nossas empresas aqui, que desenvolveram muito na parte de inox, isso e tudo mais, mas na realidade, Cristóvão, teria que vir realmente novos geradores de empregos também, né? Para dar um distrito industrial realmente, né? A ideia na época até, Paulo, é que a gente queria levar para a Casa Civil, e a gente tinha um deputado, Gilson de Souza, que tinha encampado essa ideia de se desapropriar, conseguir através do governo do estado uma parte da área do horto aqui da nossa cidade, para que realmente fizesse um distrito industrial à altura da nossa cidade e à altura de estar trazendo outras empresas para Batatais. Nós temos uma logística maravilhosa na nossa cidade, na nossa região, e a gente sabe que esses distritos que têm sido criados, não que eles não atendam a demanda, atende a demanda do médio e pequeno industrial, né? Você disse muito bem aí da pujança do nosso polo de inox, que realmente é muito importante, né? Mas outras empresas poderiam estar vindo para Batatais com geração mais pesada de emprego, porque o que a gente precisa para a nossa população é geração de renda, né? E a gente às vezes tem não estou dizendo da administração atual e nem de outras, mas as pessoas às vezes tem uma situação equivocada, onde achando que a prefeitura que tem que gerar emprego. Na verdade, a prefeitura tem que ter, quanto menos emprego tiver, melhor. A iniciativa privada é que tem que cuidar dessa situação. E Batatais nessa parte aí deixa muito a desejar. A gente precisava, e nós temos agora um governante jovem, né, com ideias diferentes, então quem sabe ele possa trazer isso à baila de poder realmente se incrementar. A gente gostaria de ver, é um sonho meu particular, a gente transformar a antiga área da FEBEM numa faculdade de agronomia, enfim, fazer realmente a nossa cidade crescer de uma maneira mais exponencial, não dessa maneira muito tacanha. Aproveitamento real, vê, realmente, né? não paliativo, né? Definitivo, né, Cristóvão? Exatamente. Cristóvão, eu falei ainda atrás que você sempre foi muito bem politizado, sempre fez política de bastidores na sua convivência com a classe política, sempre muito atuante nesse sentido, embora nunca tivesse saído candidato a nada, nunca deixou de participar ativamente na política de bastidor. Como você fez uma análise do governo federal, eu gostaria que você fizesse uma avaliação do governo municipal de Batatais no seu histórico. Como é que você avalia o executivo e o legislativo batataense em sua história, na sua composição? Então, como eu te disse, a gente, eu até diria aqui, meio que num tom até meio de desabafo, mas assim, um desabafo muito tranquilo, porque nossos cabelos já estão começando a querer branquear, né, Paulo? E a gente hoje já tem a parcimônia já é um pouco diferenciada, onde a gente tem que ter muito equilíbrio em todas essas situações. Você vê, tem muito uma situação que se fala lá, está escrito inclusive, é da Bíblia, né? Que santo do lugar não faz milagre. Né? E essa situação a gente vai vendo que ela vai, mesmo com todas as dificuldades que tem e tudo mais, você vê, uma agroplanta numa cidade de Batatais, que não tem nada, assim, entre aspas, não tem nada muito a ver com a indústria de fertilizante. A agroplanta foi com toda dificuldade, fincou a sua bandeira e está prosperando. Mas a gente vê que precisa de se, independente dos governos anteriores, independente, e principalmente eu diria, porque os anteriores já fizeram o que tinham que fazer, agora eu vejo que os novos a gente vê muito na cidade, eu pelo menos particularmente penso dessa forma. Eu acho que a iniciativa privada é relegada ao segundo plano. Eu acho que ele tinha que ter muito mais incentivo. Não é questão de doação diária, não é questão na verdade, tem que ser um todo. E esse um todo é de apoiar a iniciativa privada, porque a gente sabe que sem apoio para a iniciativa privada, o restante das coisas não acontece. Precisa apoiar a indústria e o comércio para que realmente as coisas possam acontecer na cidade. E a gente vê que, infelizmente, não é isso que a gente vê no dia a dia. E, na realidade, é o empresário que faz o país crescer. Não é verdade? Essa aqui é a grande realidade.
Porque, na verdade, o que acontece? A indústria e o comércio, o que ela faz? Ela gera, ela paga tributos, ela gera riqueza, e o que na verdade, os governantes municipal, estadual e federal fazem? Eles gastam o dinheiro. Porque, na verdade, o Estado não produz renda, quem produz renda é a iniciativa privada. Então, é nesse contexto que a gente tem que pedir para os nossos governantes que eles olhem, dê mais atenção, independente do tamanho e da atividade da empresa, precisa ser apoiado. E isso aí se apoia com política séria, com coisas que você pode fazer e não fazendo politicagem. Eu não estou dizendo que se faça politicagem, mas eu diria que é muito importante que se tenha marcos regulatórios, que se dê atenção a toda a situação que a cidade tem, não só a nível de casas popular, mas tem que ver a situação como um todo, né? Exato, eu concordo com você, porque o político tem que conscientizar, seja ele executivo ou legislativo, que eles são prepostos do povo, Sim. São gerentes, entendeu, das nossas aspirações, que pagamos um impostômetro absurdo, desumano, aqui para o nosso país. Essa que é a grande realidade. Tanto é que você vê o quanto da população hoje está em situação vulnerável. Né, Cristóvão? E a gente vê, Paulo, que, assim, olhando assim, respondendo mais diretamente a sua pergunta sobre o nosso chefe do executivo, como é que a gente vê, e também a Câmara nossa de vereadores, eu vejo que são pessoas imbuídas de bastante boa vontade, de bastante clareza, de propósito, e eu acredito que o nosso prefeito Juninho tem tudo para fazer um governo diferente, tem tudo para fazer um governo melhor. Ele tem uma aceitação da população muito forte, tanto é que a porcentagem que ele foi eleito de votos na nossa cidade, isso credencia ele a fazer realmente as mudanças e atender as aspirações que a nossa cidade tem. Com a presidência aí da região metropolitana, irmãos, eu tenho dito isso aqui constantemente, inclusive. E também a gente vê a nossa Câmara bastante de vereadores, bastante atuante e com pessoas renomadas, né? Pessoas ali que, alguns que já são tarimbados e alguns novos que entraram, e a gente vê que tem tudo para dar certo. E eu acho que a população anseia por isso e quer receber uma cidade melhor, quer ver nossa cidade bonita, quer a gente ver que melhore o nosso índice de participação no município em termos de arrecadação e tudo mais. Isso só vai acontecer com políticas duradouras, com estabilidade e sabendo que realmente você pode trabalhar, que você vai encontrar o apoio a hora que você precisar, né, Paulo? Não tem dúvida. Cristóvão, para finalizar a nossa conversa, qual a sua expectativa em relação às eleições desse ano? Olha, Paulo, sinceramente eu estou muito preocupado. Muito preocupado de verdade. Tá? Porque a gente está vendo, infelizmente, a gente está vendo um caminho muito ruim pela frente. Se nós não tivermos uma mudança de expectativa aí, que eu acho até pouco provável que isso aconteça, mas nós não perdemos a esperança, não. A gente quer que o nosso país não incorra de novo naquilo que já aconteceu no passado, porque se a gente voltar nesse passado aí, eu vejo com um caminho muito sombrio para o nosso país, porque a gente vê uma situação que num primeiro momento pode ser aquela situação de se agarrar numa situação que é o que tem, e parece que as pessoas e o povo não estão entendendo as mensagens que já aconteceram no passado, e por aí afora com toda uma situação, mas é muito preocupante. Tá? Perfeito. E eu queria só mais um detalhezinho, Paulo, para dizer aqui, para a gente trazer para a nossa população, entre pensar e refletir, certo? Eu tenho trabalhado muito essa situação que tem uma diferença no pensar e no refletir. Com certeza. Que o refletir é incomodar os pensamentos. Então a gente tem que começar a incomodar o pensamento da gente com aquela acomodação que existe tanto a nível de política, tanto a nível de Brasil, tanto a nível principalmente da questão de preservação ambiental no nosso país, onde a gente, a partir das premissas que a gente possa buscar, hoje a gente tem informação de boa qualidade na internet, onde a gente pode buscar essas informações. Tudo que foi falado aqui de uma maneira bastante sucinta, no sentido de
trazer informações para a nossa população, para que a gente possa incomodar o nosso pensamento. Mas será que eu estava tão enganado assim? Será que é realmente isso mesmo? Entra na internet, entra no Ministério da Agricultura, procura ver no meio ambiente, que nós vamos ver, que vocês vão ver que o agronegócio brasileiro é altamente sustentável e ele é altamente benéfico para o país, trazendo geração de emprego e renda. E trazendo isso para a nossa cidade, você vê que o dinamismo do agronegócio no nosso município é muito grande também. Nós temos o nosso sindicato rural, que faz um papel bastante importante. Então, o que a gente quer e almeja é que as pessoas busquem informações e procurem sair daquele comodismo de só pensar. Eu achava que era daquele jeito. Então, vamos incomodar os pensamentos, né, Paulo? Não tem dúvida. E vou ampliar mais uma palavra aí, meditar também, que ajuda mais ainda. Com certeza. Ô, Cristóvão, muito obrigado pela sua participação, pela sua visita aqui no programa Cenário Político. Com certeza, nós vamos convidá-lo mais vezes aí futuramente para você participar, porque você é sempre uma pessoa que acrescenta muito em termos de informação, pela sua capacidade de trabalho, entendeu? Pelo seu esforço. E a gente só torce para que cada vez você, a sua família, a Agroplanta cresçam e desenvolvam cada vez mais para nos ajudar, a nossa cidade, nosso estado e nosso país. Muito obrigado, viu, Cristóvão? Eu que agradeço, Paulo, mais uma vez, e estamos à disposição aí para tentar sempre trazer alguma coisa para a nossa população. Ok, um bom final de semana para você.